Bom, dando continuidade à apresentação do trabalho, eu falarei um pouco sobre a relação do direito da informática com os outros ramos do direito. Antes de mais nada, é importante frisar que o colega já comentou em relação à autonomia do direito da informática. Essa autonomia ela ainda é discutível na doutrina, se o direito da informática ele é ou não autônomo. Alguns doutrinadores entendem que sim, outros entendem que não, né? Mas a grande maioria verifica que o direito informático ele é um direito autônomo porque ele é constituído de conhecimentos e estudos específicos, né, que entrelaçam e que dão origem ao direito informático, além dos seus princípios, né? Nesse sentido, a gente percebe que o direito informático ele tem uma importância muito grande pelo modo como ele tem regulado a sociedade nos últimos tempos, né? De modo que ele vai penetrar em diversos ramos do direito, vai interagir com diversos ramos do direito, tentando dar adentrando nos diversos aspectos da sociedade. E por que isso acontece? A sociedade, o direito, ele evolui conforme a sociedade evolui. Então, nós estamos na era da tecnologia, como o colega já citou anteriormente. Então, essa era da tecnologia, ela trouxe consigo alguns avanços tecnológicos, inclusive em relação às comunicações e à informação, que precisam ser regulamentados pelo direito. Daí o surgimento do direito da informática. Entretanto, devido à parca legislação que a gente tem, no Brasil a gente teve um avanço com o Marco Civil da Internet, mas ainda existem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. O direito ele precisa não só interagir, mas também utilizar de outras matérias do direito para que ele se complemente, para que ele consiga dar vazão às demandas sociais, né? E em especial a gente percebe uma maior interação do direito da informática com o direito civil, né? Com o direito tributário, com o direito administrativo, né? E principalmente relacionando-se com o direito constitucional através da utilização de muitos dos seus princípios. Uma questão, né, importante relacionada ao direito da informática, né, é que é uma disciplina pouco conhecida ainda pelos juristas, especialmente aqui no Brasil, em algumas instituições de ensino, inclusive, ainda nem é matéria da grade do curso de formação em direito, né? Mas, entretanto, é crescente a produção normativa relacionada ao assunto, né? E especialmente porque, como eu já citei, devido à relevância social que a informação ela tem tomado dimensões astronômicas, né? De modo que, para que todas essas informações elas constituam-se, tornem-se relevantes para o direito e constituem-se dessa maneira o direito da informática como um direito autônomo, né? Dando para ele interagindo de forma coordenada, em alguns momentos de forma subordinada, em alguns outros momentos com as outras disciplinas. Essa relação com as outras disciplinas, ela em geral, ela se decorre do princípio da subsidiariedade, que eu vou falar mais na frente sobre os princípios, né? Que consiste basicamente em supressão das lacunas ausentes na norma em uma disciplina do direito, como no caso do direito da informática. Não tem norma específica para aquele caso concreto, aí aproveita-se de outra disciplina jurídica para suprir aquela lacuna, e esse é basicamente o princípio da subsidiariedade, né? Ele é um princípio muito aplicado no direito da informática, especialmente pelas lacunas. Com o advento do Marco Civil da Internet, muito se avançou no Brasil em relação à carência legislativa, mas ainda assim ainda há muita jurisprudência onde há inter-relação entre o direito da informática com o direito civil, o direito da informática com o direito constitucional, com o direito processual penal e com o direito tributário, trabalhista, enfim, é uma longa relação entre o direito da informática com as outras áreas do direito. Mas também existem situações em que essa subsidiariedade ela não é possível.
Nesse caso, há uma lacuna legislativa em que carece que o legislador procure e tome medidas para que aquela situação, aquele caso concreto seja sanado. E a gente percebe muito isso em relação, por exemplo, ao direito penal, né? Que a gente chama, vou falar mais à frente, direito informático penal, em que a gente sabe que não há crime sem lei anterior que o defina, né? De maneira que não é possível incriminar alguém por um crime sem que ele esteja escrito na lei. Então, essa é uma situação em que não é possível aplicar, nem sempre é possível aplicar a subsidiariedade. Nessa relação entre um crime, uma situação, um fato concreto prejudicial a um bem que ainda não está tutelado, e aí precisa que o legislador normatize essa situação para poder ser considerado crime, para poder que ele seja tipificado. Bom, especificamente falando de cada uma das principais disciplinas do direito, a gente vai começar a falar sobre a relação do direito da informática com o direito constitucional. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a Constituição Federal aqui no nosso país, ela norteia todo o ordenamento jurídico, né? Então não tem uma disciplina jurídica que não tenha de alguma maneira uma ligação com o direito constitucional. E com o direito da informática isso não é diferente, não só nesse aspecto da subordinação do direito da informática ao direito constitucional, mas também porque o direito da informática ele acaba formando a estrutura do Estado, né, por meio dos instrumentos da informação, por meio da normatização da utilização desses aspectos perante a sociedade, né? A exemplo disso, a gente pode citar aqui o princípio da inviolabilidade de correspondência, que está previsto no artigo 5º, inciso 12. Né? Esse princípio, quando escrito em 1988, a informática ainda estava, a internet principalmente, ainda estava engatinhando no nosso país. Não havia, não estava massificado como hoje. Todo mundo tem e-mail, todo mundo acessa a internet. Então, hoje, essa inviolabilidade de correspondência, ela aplica-se também ao direito informático, né? Então, a gente pode ver, eu vou citar um julgado mais para frente, mas antes é importante falar que essa inviolabilidade da correspondência, ela foi também materializada no Marco Civil da Internet, né? Na Lei 2.965 de 2014, no artigo 7º, inciso 1, 2 e 3, que aborda essas correspondências e informações disponíveis na rede. Então, esse dispositivo constitucional, ele veio para a lei da internet, né, de modo que veio a tutelar, preservar, né, a intimidade e a inviolabilidade da correspondência da vida privada do indivíduo. Né? E isso é uma tutela constitucional. A gente evidencia com isso que há uma estreita relação entre o direito constitucional e o direito da informática. Né? Agora é importante a gente lembrar que embora haja esse princípio da inviolabilidade, né, da correspondência, esse princípio esse direito ele não é absoluto. Né? A gente tem diversas situações de jurisprudência no STF em que o interesse público, em algumas situações excepcionais, ele pode se sobrepor aos interesses individuais, né, especialmente para evitar que garantias fundamentais sejam utilizadas de maneira criminosa. Né? Então, eu posso citar aqui um habeas corpus do STJ, o habeas corpus número 203.371, né, de relatoria da ministra Laurita Vaz, da 5ª turma do STJ. Ele diz o seguinte, que esse HC, o paciente, ele entrou com pedido de habeas corpus no sentido de que as provas contra ele foram supostamente adquiridas de modo irregular, uma vez que teriam violado as comunicações dele para poder acessar essas provas, sendo que o entendimento da ministra, não houve violação da correspondência, né? Simplesmente porque foi mencionado
essas correspondências durante o julgamento dele, né? Sendo que não foi de fato isso que condenou o réu. Então a gente observa aí que, embora houvesse violação, não houve, foi denegado o habeas corpus, né? Além disso, é importante também a gente atentar que esse habeas corpus, esse HC, ele versa sobre direito constitucional a respeito da inviolabilidade da correspondência, mas também a gente poderia facilmente aplicá-lo ao direito penal, ao direito processual, né? A gente consegue evidenciar aí também a relação do direito da informática com essas outras disciplinas, né? Além disso, o que é importante? A doutrina ela entende que, como eu já citei anteriormente, que essa relação do direito constitucional com o direito da informática, ele é praticamente obrigatório, ele é manifesto, né? Não tem como, num país onde o direito é positivado e que tem como lei maior uma Constituição, não tem como as outras leis infraconstitucionais não seguirem os princípios, né? Então, o direito da informática tem uma estrita relação com o direito constitucional. Em relação ao direito penal, como eu já citei, a gente vai partir do pressuposto de que a tutela penal ela visa preservar os bens jurídicos que são importantes para o ser humano. E com o avanço da tecnologia, diversos crimes surgiram junto com a tecnologia, né, como roubo de dados, fraude bancária, enfim, são diversos crimes que vêm surgindo ao longo dos anos aí com o advento do avanço da tecnologia, em especial da internet, né, que essas condutas elas precisaram ser tipificadas, né, para que os autores pudessem ser punidos, né? Alguns doutrinadores do direito da informática, eles entendem que esse é o chamado direito penal informático, né? Onde os criminosos utilizam-se da tecnologia disponível para praticarem as condutas que são tipificadas pelo legislador, né? E essa evolução do crime, né, ela é importante a gente lembrar também que ela não pode ser simplesmente surgir uma conduta que não é aceitável pela sociedade, então já dá para punir o agente daquela conduta. Na verdade, a gente tem que atentar para o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que diz que não há crime sem lei anterior para o definir. Então, essa evolução da informática, ela precisa que o legislador também acompanhe essa evolução no sentido de atualizar, né, os códigos penais e as leis penais extravagantes e adequar a essa nova realidade. Então, essa relação do direito da informática com o direito penal, ela é algo que é crescente também, assim como a evolução do direito da informática sozinho. Isso se dá pelo surgimento constante de novas figuras, novos delitos dentro da esfera da tecnologia. Em relação ao direito processual, o direito da informática, eles interagem desde da fase processual quanto à natureza do processo, né, como também por parte da natureza dos princípios, né, do direito processual, como, por exemplo, a celeridade, a economicidade e até mesmo a instrumentalidade. Então, a informática ela veio favorecer, de alguma maneira, o direito processual, né, uma vez que nós evoluímos de processos físicos, né, para os processos digitais, né, onde hoje é possível mandar petições, fazer emendas, tudo pela internet, na maioria dos tribunais, na maioria dos locais onde há o acesso à justiça. E essa informatização, ela possibilitou avanços, né? Esses avanços que eu já falei, como o processo eletrônico, a própria citação eletrônica, né? E mais recente, com o advento da pandemia, nós observamos que houve também o incremento das audiências virtuais, né? Essas audiências virtuais,
elas eram pouco utilizadas, geralmente relacionadas principalmente a réus presos que não tinham condições de sair da cadeia, então fazia-se ali uma audiência virtual, mas isso com o advento da pandemia, isso passou a ser a normalidade, né, pelo país afora nos tribunais, né, de modo que o que a gente evidencia é que essas audiências elas dificilmente voltarão a ser 100% presenciais, né? E para que isso ocorresse, também foram necessárias que houvesse alterações legislativas visando regulamentar essas novas situações em decorrência da tecnologia. Por exemplo, a citação eletrônica, né, que foi uma alteração no Código de Processo Civil, né, sendo que essa alteração se deu em 2021 através da Lei 14.195 de 2021, que alterou, que permitiu a citação por meio eletrônico de modo preferencial, ou seja, hoje os tribunais eles trabalham com a citação eletrônica preferencialmente em detrimento dos outros meios de citação. Antes a citação ela era pessoal, o oficial de justiça teria que ir até aquele cidadão, ele deveria assinar e tudo, e etc. E com o avanço da tecnologia, com o progresso do direito da informática, isso já é outra realidade, né? Em relação ao direito civil, né, o direito da informática, eles têm diversos pontos de convergência, né? Principalmente no que diz respeito ao direito das obrigações, né? Os direitos, o direito contratual, né? E também de modo que o direito da informática ele aproveita diversos princípios do direito civil, né? Além desses que eu citei, o direito informático ele também tem relação com a propriedade intelectual, né? E com os direitos de personalidade. Para a gente fazer um exemplo, porque a gente demoraria horas para falar de cada um desses, a gente pode citar exemplos contratos, né? Em relação aos contratos, em relação ao contrato civil em relação ao direito da informática, a gente tem uma percepção, e é o que os doutrinadores têm falado, é que a legislação, até um tempo atrás, ela era muito frágil no que diz respeito à segurança desses contratos, ditos contratos eletrônicos, né? E hoje já há uma certa segurança, uma vez que hoje nós já dispomos das assinaturas digitais, né, que são certificadas, né? Contudo, essas assinaturas digitais elas não são acessíveis a toda a população, de modo que ainda os contratos ainda se tornam frágeis porque a gente não tem o contato com a pessoa, não consegue, por exemplo, recolher uma assinatura. Entretanto, isso não é por si só um impedimento para que se celebre contratos virtuais. A gente tem feito isso no dia a dia, quando a gente compra qualquer coisa na internet, a gente está ali celebrando um contrato, né? Entretanto, a depender da segurança daquele site, da segurança daquele meio tecnológico, você pode estar entrando, por exemplo, numa loja virtual falsa, né? Passando ali informações bancárias, passando ali informações de cartões, né? Para criminosos, né, estarem se aproveitando dessa carência de segurança. Mas isso vem mudando e a legislação ela trouxe um pouco mais de segurança para o país, e isso é evidente porque a gente observa, por exemplo, nos últimos anos, o crescimento do comércio eletrônico, né? E a própria Covid-19 ela trouxe um incremento nisso, porque as pessoas tiveram que ficar isoladas nas suas casas, né? De maneira que, em relação ao direito civil, muito do direito civil se aproveita, né, subsidiariamente no direito da informática, porque o contrato, embora ele seja, por exemplo, assinado eletronicamente, de forma, às vezes, contratos não escritos, né, mas ele tem validade jurídica e até
ponto de vista da apuração de uma fraude contratual, é possível porque a legislação processual ela permite que se produza provas através de análises técnicas, de pareceres técnicos. Então, é possível que um especialista no ramo de computação consiga identificar que, de fato, aquele cidadão não assinou, não colocou sua senha naquele site, né, e que ali houve uma fraude. Então, não é essa questão de haver necessidade de fazer uma estrutura contratual específica para o comércio eletrônico, uma vez que a lei civil ela se aplica a qualquer dessas situações, né? E aí, nesse aspecto, o que cabe ao legislador é somente garantir que as relações contratuais da internet elas sejam mais seguras, né? E, se necessário for, fazer com que o Estado tenha o controle disso através de meios específicos. Em relação ao direito do trabalho, a relação com o direito da informática, ele diz respeito não só à instrumentalidade da função do trabalho propriamente dito, mas também a relação do profissional com o empregador, do profissional com a empresa que ele trabalha, e isso tem um viés tecnológico muito importante nos últimos tempos. Hoje em dia, as empresas elas dispõem, por exemplo, de e-mail corporativo, né? E do ponto de vista trabalhista, a utilização inadequada desse e-mail corporativo, ele pode inclusive ensejar demissão por justa causa, como por exemplo ou uma falta grave ou até demissão, né? Como por exemplo numa situação em que o indivíduo utilize-se do e-mail corporativo para divulgar mensagens de cunho discriminatório ou mensagens que possam macular o nome da empresa. Uma vez que, no entendimento do judiciário, esse meio corporativo ele é como se fosse um papel timbrado da empresa. Então é como se eu estivesse escrevendo naquele papel da empresa um ato, alguma situação discriminatória, por exemplo. Então eles têm esse entendimento de que o e-mail corporativo ele é da empresa e que o mau uso pode ensejar inclusive a demissão, o rompimento do vínculo empregatício. E nesse sentido também a gente observa que a relação do direito da informática com o direito do trabalho é um dos que mais carece de atualizações, porque o trabalho também ele é dinâmico, né? Assim como a realidade do direito civil, né? O direito do trabalho ele é dinâmico, as profissões mudam, né? E precisam de adequações. Inclusive as profissões atuais elas já estão intimamente ligadas com as tecnologias, né? De modo que a legislação trabalhista elas precisam se adequar a essas inovações tecnológicas. Não menos importante também devemos falar sobre a relação do direito da informática com o direito administrativo, né? Nesse sentido, o que a gente mais percebe de um em relação ao outro é que o direito administrativo tem buscado o direito da informática no sentido de melhorar a sua infraestrutura, né? A infraestrutura estatal, né? Utilizando da melhor forma os recursos tecnológicos, de maneira que vai favorecer a organização e o controle desses entes estatais, né? E para isso a administração pública ela vem buscando informatizar os produtos e serviços, né, disponíveis à população através da disponibilidade de novas tecnologias que vá favorecer a administração pública, de maneira que essa atitude de melhorar, de disponibilizar a tecnologia para o cidadão favorece de alguma maneira que o Estado consiga alcançar os seus objetivos, né? Um exemplo disso, a gente observa, por exemplo, as marcações de consulta médica, vamos dizer, no uso do SUS. A administração pública, antes, ela necessitava que o paciente fosse até uma unidade de saúde, agendasse sua consulta, e hoje em dia isso é tudo virtual, dá para fazer pela internet, né? Assim como, por exemplo, o cartão de vacina, que popularizou agora na Covid-19, o cartão de vacina virtual,
através do eSUS, que é uma ferramenta do Ministério da Saúde, onde o usuário pode acompanhar todo o seu processo de saúde e doença dentro de um aplicativo. Então essa relação, claro, ela precisa ser regulamentada para garantir direitos e deveres, até mesmo a preservação da imagem e dos dados daquela pessoa, mas que há uma relação direta com o direito administrativo. Em relação ao direito tributário, o principal aspecto que deve ser frisado aqui é que, assim como no meio físico, no meio virtual a possibilidade como é que eu posso dizer? A possibilidade de fraude tributária é muito grande, uma vez que, principalmente com o crescente comércio eletrônico que eu citei há pouco, muitas dessas empresas elas não estão corretamente regularizadas perante o fisco, de maneira que acabam sonegando impostos. E não há como o usuário ter controle sobre isso. Então é uma questão de relacionar realmente o direito tributário com o direito da informática e buscar melhores maneiras de identificar fatores geradores, tributos, para poder haver melhoria na correta cobrança do tributo, tá certo? Então, a relação com as principais matérias do direito era isso, mas eu vou dar umas pinceladas aqui acerca dos principais princípios que norteiam o direito da informática, né? Primeiro, o princípio da existência concreta, né? O que deve ser levado em consideração nas relações virtuais é aquilo que verdadeiramente ocorre e não aquilo que é estipulado, né? Por exemplo, os contratos virtuais. Essa existência concreta, ela significa que o caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que surge nos documentos de acordo deve-se dar preferência ao que sucede, ao que ocorre de fato, né? Aquela relação da teoria da vontade com a teoria da declaração. Um dos princípios que é mais importante do direito da informática é o princípio da subsidiariedade, que eu já falei há pouco, mas o que isso implica na prática? Ele se dá principalmente, a utilização dele se dá pela carência de normas ou institutos que, em alguns casos, podem demorar anos para que possam vir a ser definidos, né? Essa carência, essa falta de normas, elas por muitas vezes elas podem ser supridas por outras matérias do direito, dentre as quais essas que eu citei há pouco, né? De maneira que ela só pode ser aplicada no direito da informática sob duas possibilidades. Primeiro, que não haja regulamentação daquele ponto, ou seja, que haja uma lacuna na legislação no direito da informática, né? E que também essa lei a ser utilizada subsidiariamente, ela não seja incompatível com o direito da informática ou qualquer um dos seus princípios ou institutos, né? De maneira que ela tem que se adaptar ao direito da informática. Outro princípio importante é o princípio da acessibilidade. Em informática, assim como voga no mundo atual, a acessibilidade ela é muito importante porque ela permite a inclusão social, principalmente das pessoas com deficiência, né? E a acessibilidade é o que norteia a assistência, a inclusão das pessoas com deficiência, né? O que vai possibilitar a eliminação de barreiras e a inclusão social. Em relação, quando falamos de acessibilidade no direito da informática, a gente geralmente relaciona a acessibilidade digital, né, que é o uso das ferramentas tecnológicas da internet por parte do portador de deficiência. E essa garantia de acessibilidade, ela está prevista na Constituição, obviamente, né, onde diz que todos são iguais perante a lei, mas veio na legislação infraconstitucional em dois institutos, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e também no Marco Civil da Internet, né? Cada um de modo distinto trouxe instrumentos que possibilitam a inclusão, a acessibilidade digital, né? O principal deles é reconhecer que há
pluralidade e a diversidade entre pessoas. Só o fato de haver esse reconhecimento já é mais propício à possibilidade de inclusão social por meio da acessibilidade, né? A acessibilidade, ela implica autonomia, né? O que significa? Que o usuário ele tem que ter condições de sozinho acessar a internet, sozinho utilizar um meio tecnológico, como fazer uma leitura de um documento online. Então, isso é acessibilidade em curtas palavras, né? Nesse sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele obriga o Estado a garantir acesso aos avanços tecnológicos, bem como acesso à informação e à comunicação, né? De modo que está disposto no artigo 63 que todos os sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no Brasil ou por órgãos do governo devem garantir a acessibilidade para uso da pessoa com deficiência. Se a gente entrar no site público hoje em dia, a gente vai ver assim, de um dos lados, ou do lado direito ou do lado esquerdo, uma mãozinha, um desenhozinho de uma mãozinha. Aquela mãozinha ali é um símbolo de acessibilidade que permite que o usuário daquela página, daquele sítio da internet, ele possa, por exemplo, ouvir o que está escrito através de um software que vai fazer a leitura daquela tela. Esse é só um exemplo. Outra coisa também que é importante é que o Marco Civil da internet, no artigo 7º, ele diz que é essencial o exercício da cidadania e que a acessibilidade ela deve ser assegurada, né, a todas as pessoas, independente das suas características físicas, motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais ou mentais dos usuários, de acordo com a lei. Então, a gente vê a importância da acessibilidade digital, né, do ponto de vista do direito da informática, né? Então esse é um princípio que deve ser muito utilizado também para nortear todas as situações do direito da informática. Então era isso, muito obrigado.